três. É com vocês. Fez igualzinho. É com você. É com vocês. Hoje, toda vez que a gente começa a aula, viu, galera? Tá meio estranho aqui, porque é piada interna. Piada não, é que a gente tem que suportar um Ó, pai, ó. rapaz que trabalha com a gente, que vocês não ouvem, mas ele fica aqui, ele pode falar com a gente a qualquer momento, que vocês não ouvem. E ele é muito chato, chato. E aí eu suporto, porque não tem jeito. E Ronaldo não suporta. E aí o povo vai dizer, mas como é que vocês não suportam? Vocês começam sempre dando risada. Pois é para não chorar, é para não chorar. Aí eu faço, vamos lá, É, aí que não vamos lá. suporta, Aí, ó. começa a rir. E ele está falando nesse exato momento, viu, gente? Mas vocês não podem ouvir. Então a gente ainda tem que pagar essa penitência, tá? Muito bem-vindos, muito bem-vindas a este momento de aula. E hoje a gente está no nosso 18º capítulo em ONU. Hoje o que o senhor tem a me Rapaz, dizer é sobre muita isso? aula, viu, velho? É muita aula, viu, para gravar. Eu pensei que você ia dizer, não, nós fizemos um trabalho muito sério. Não, Não, velho, sério, olha, foi velho, é seríssimo. muita aula. É seríssimo. É mesmo, viu, Ronald? É Se a gente sério. somar nos últimos 3 anos, né, que a gente está gravando, 3 últimos anos, Verdade. primeiro e segundo ano é muito tempo de aula. Sendo que esse ano a gente está gravando 1 hora, mas nos anos anteriores era 1 hora e meia de aula. E aí você imagine, cada capítulo desse, a gente grava primeiro e segundo ano, no total do ano a gente tem 40 capítulos. É Se a gente muita colocar aí, aula. se a gente colocar só 1 hora sozinho, que não é só isso, aqui tem aí uma quantidade absurda. É como se você estivesse aqui de segunda a sexta, de 7 da manhã até às 18, uma semana inteira, ainda entre o sábado e domingo. É. Mas o bom é que todo mundo assiste e gosta. Olha, nem todo mundo assiste e gosta, mas todo mundo que assiste gosta. É, eu gostei. Vamos embora, né, professor? A gente vai entrar mais uma vez nessa seara da arte contemporânea. A arte contemporânea, a gente quer muito diferente, porque o ser humano é diferente, né? É uma arte muito espontânea, essa arte contemporânea, né? Aí você está vendo um exemplo, por exemplo, de land art, que é a arte da natureza, que é a arte feita na natureza, com elementos da natureza, e que convida o ser humano a interagir com este cenário. Inclusive, é um convite ao afastamento do turbilhão urbano, né? Dessa loucura toda. Hoje, a gente estava na aula, Ronald, e um aluno me perguntou sobre beleza. E aí Hum, eu dei uma resposta, e ele disse, então, para você não existe beleza natural? Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer, beleza é algo muito pessoal, beleza é o que há em você que você deixa respingar no mundo externo. Então, para mim, existe a beleza natural a partir da minha perspectiva, por exemplo. E eu estava dizendo isso a ele, né? Eu me emociono muito diante da natureza, diante de uma árvore frutífera. Me emociono a ponto de lacrimejar e chorar mesmo. Acho lindo olhar um cajueiro cheio de cajus, sabe? Maduros, olhar um pé de manga frutificando. Eu acho lindo, lindo, mas isso tem a ver com as minhas experiências e com a minha história, né? Então, sábado, por exemplo, eu fui à praia, né? E fiquei assim, de tipo 11 da manhã até umas 5 da tarde, contemplando. Eu fui para contemplar, eu estava precisando entrar na água, estava vazia. Eu fui lá, inclusive, em Pitanga, perto dos Meninos de Vilas, conversando, trivialidade, umas coisas triviais que são tão, tão caras a nós, né? E foi um dia que a gente teria uma outra coisa, inclusive pela escola, não é, para fazer, e que nós não fomos fazer, não porque era obrigatório, não era obrigatório, foi uma escolha. E assim,
Foi maravilhoso. Aquilo é belo para mim. Agora, eu estou falando de land art, né? Há problema em quem não veja beleza na natureza? Não, é uma questão de cada um. Por exemplo, os alunos que nós temos, tem muitos que são urbanos e tem muitos que vêm de interiores. E interiores pequenos, interiores em que as casas têm quintal, o quintal tem fruta, tem árvore frutífera, né? A mãe, de manhãzinha, molha as plantas. Eu quero dizer, pela experiência que eu tenho para vocês, que molha a planta, cultivar, é uma coisa sensacional. Colocar a semente, ver desabrochar, ver frutificar. É, eu não tenho palavra, mas isso é para mim, pela minha experiência. Ah, Pro, eu não tenho ligação com isso. Isso faz de mim pior do que você? Não, mas isso serve para a gente discutir o belo. A beleza natural de que ele estava falando, eu fui para a natureza por causa da palavra natural. Se a gente for falar de pessoas, o que é o belo nas pessoas, né? Se você olhar para uma mãe e perguntar a ela, seu filho é bonito? Ela vai dizer que ele é lindo, porque ela vê o filho a partir do amor que ela sente. Pode ser que um estranho olhe a mesma criança e ache ela feia, porque não tenha esse O outro algo. menino feio. Hã? Um Aquela menino piada do feio. cara. Ô menino feio, a mulher tá lá. Não, meu filho é lindo. Quando você chegar lá, você pega o menino mais bonito no berçário que é seu filho. Aí o cara chega lá, fica Exato. procurando. Você falou um É. negócio interessante. Não sei como é hoje, né? Mas no passado, nos mosteiros, de um modo geral, o primeiro trabalho que se tinha ali do candidato a ser monge era no jardim, né? Então, não sabia fazer nada. Então, ele ia regar as Ai, que plantas. lindo, né? Isso é Depois, lindo. ele ia aprender a podar. Então, até chegar no momento em que ele tinha a possibilidade de cuidar. Então, assim, é uma terapia ocupacional, mas também é um processo de aprendizado e um processo estético, né, de você estar ali naquela integração. Ah, mas todo mundo tinha que fazer isso? Todo mundo, meu querido. Ah, se eu não gostasse? Oh, meu Deus. Que preguiça. Não faça assim. Deixa os meninos serem eles mesmos. Não, Não? Não vai deixar isso? Ou não, pode ser você mesmo, é isso? não, pode ser o que você quiser. Mas, assim, realmente é muito bonito. Tanto que na antiguidade, quando você ia como mestre ensinar a oratória, né? Dar aula de oratória, primeiro se colocava o discípulo para contemplar a natureza, né? O falar bem precisa de um estado de equilíbrio. Coisa bonita, né? E é óbvio, porque quando uma pessoa está em desequilíbrio, a primeira coisa que ela faz é gaguejar, é atropelar, é ter lapso de memória. Né? Para você falar em público, você precisa estar muito bem organizado. E isso é dificílimo, por quê? Porque significa que em momentos de tensão, você precisa se dissociar do momento de tensão, entrar no seu equilíbrio e falar independente do seu estado. Isso é sensacional, né? Isso é um treino, isso é um labor, isso é uma produção. Você traz essa coisa do mosteiro, eu acho fantástico, porque, inclusive, o cultivo é um ato de amor e paciência. Sim, O cultivo é um ato de amor e paciência. E a fala precisa ser um ato de paciência e de amor. O fica tom de na... voz, olha quando a gente está impaciente, como é que sai, né? Diferentemente de quando você está no seu estado ali de equilíbrio. Naquele momento, e esse estado de equilíbrio não quer dizer que você não tenha problema, quer dizer que naquele momento você está 100% presente. É assim que eu vejo o cultivo, sabe, Ronald? E isso que você me traz é muito bonito, porque é meu entendimento. Cultivar é o estado de equilíbrio. E você precisa da sua presença. Naquele momento só tem uma coisa ali: as plantas. E você está com toda a sua atenção voltada para elas. Então, quando esse mestre leva esse discípulo, né,
para contemplar, contemplar está presente. Não tem como você contemplar o que você diz, você fala muito isso é muito, muito significativo para mim, que diante de uma obra de arte, você tem que estar em estado de contemplação, e que estado de contemplação é a presença. Às vezes a gente fica observando pessoas que vão a galerias e a museus, e elas passam voando por cada obra, né? Você não está ali, é como um cara que vai regar a planta, vai cuidar e passa, já molhei, né? Então, assim, isso é muito interessante, como estado de contemplação, estado de equilíbrio tem a ver com estado de presença. E como é difícil hoje, a gente, hoje, por exemplo, também eu estava dando aula e um dos alunos estava no fundo da sala rindo, olhando para baixo, rindo. Olhando para baixo, rindo, a gente sabe exatamente o que ele está fazendo. Aí eu disse assim: Ô meu irmãozinho, revisão, cara. Você está aí assistindo sério algo que o tipo horrível e rindo. Por que que você não. Coisa fofa. Por que que você não faz isso em casa? Porque você não está presente. É disso que a gente está falando, né? Uhum. Então há uma cobrança do mundo que as pessoas estejam em um lugar, mas na verdade elas estão em outro que nem no corpo é. Você não está no corpo, você está aqui, né? E E se que é você mais está. sério, né, Paula? Você falando isso, eu tô aqui, né? Ele estava aqui no meu pé, estava aqui no meu pé até pegar ele. Peguei ele, fiz dois carinhos e foi embora. Você vê, né, essa coisa da presença. Ele queria marcar a presença, estar, né? E Sim, você, só às isso, vezes, né? né? E você, às vezes, está no lugar e não está. Então, essa coisa da contemplação, né? Ou seja, estar com o templo, né? Você faz aquele lugar de estar que é muito interessante, que é assim, o cultivo do jardim é um cultivo que muitas vezes as pessoas não gostam, machuca a mão, então tá ali. E geralmente tem uma regra, né, de quem cultiva, principalmente quem planta árvores, árvores frutíferas. Você vai Sim, plantar, mas você não vai, muitas vezes, provar do fruto que vai dar. Porque dependendo é. da fruta, vai demorar 2 décadas para dar um fruto. Isso é Então, legal, né? Muito lindo isso, você plantar é para que outros colham, né? É muito bonito, Tem eu acho. uma coisa do mestre, o discípulo, que o mestre está dizendo assim, está plantando aí o discípulo, mas o senhor não vai colher dessa fruta que o senhor está plantando. Ele disse, se hoje você come algumas frutas, foi porque alguém não pensou igual a você. É. E é exatamente, é sobre isso, né? É sobre isso. Então, gente, à sua direita tem uma arte bem contemporânea, é a arte performática, tá? As características dessas novas linguagens têm a ver com curta duração, se faz muito na contemporaneidade, é uma arte que tem um tempo de vigência e ela pode ser desfeita para ser feita novamente em outro lugar, para um outro público, né? Uma outra característica, Ronald, dessas novas linguagens é a interação do público com a obra. O público é convocado. E o uso do corpo como suporte, inclusive há muitas e muitas questões que são discutidas em relação a isso, porque já houve exposições com corpos nus, o corpo como próprio elemento artístico, só que tem muita coisa que impede as pessoas de olharem um corpo como uma arte, que para mim é a maior obra de arte é o corpo humano, só que tem as questões ideológicas, religiosas, que veem, não é? A questão da genitália, a questão. Então, sai do campo da arte para o campo da discussão ideológica, tá certo? E também nas novas linguagens contemporâneas, você tem formas de expressar reflexões, formas de protesto, formas de contentamento. Às vezes o corpo é usado para ser tatuado, para ser mutilado, né? O próprio corpo, às vezes ele é para ser pintado, mas qual é a diferença, né? Você pinta seu corpo, você entra no chuveiro, não tem mais corpo pintado. Quando você tatua, não, a tatuagem é permanente.
Se você tirar ali a laser, vai ficar uma marca, você vai, ou refaz e faz outra, mas aquela outra está ali. Tem um registro no seu corpo, não é? Então, essas artes, elas são muito uma convocação para também o público refletir. Você tem hoje muito a cobrança no Enem da arte, por exemplo, minimalista e da arte conceitual. Qual é o papel da arte? Você quer trazer alguma coisa, Ronald? Não essa questão, né? Quando a gente fala da arte corporal e com toda essa percepção, você falou uma coisa, né? Dessa construção social. E existe alguns antropólogos que trabalham justamente o papel do corpo como esse velar e desvelar, né? Vestir e desvestir, ou se expor, como ao longo da história de que cada cultura, como esse corpo é apresentado. Então, assim, a arte de você trazer naquele momento uma exibição, e é muito interessante, porque essa foto aí, ela representa uma coisa assim, de você ter congelado o movimento. Sim. E só assim você poder contemplar determinadas coisas que você não podia, porque está em movimento, então passa muito rápido. Mas é visto, às vezes, com um certo ar. No outro dia eu vi uma discussão tão boba. Não, tava dois bailarinos, né? E tem um momento em que o bailarino pega, né? A bailarina e ele toca nela em vários lugares, claro, para fazer o movimento. E o povo estava discutindo aquilo como se fossem questões eróticas. E aí, o pessoal falando um monte de abobrinha, e aí chegou um dançarino e disse assim, rapaz, se você soubesse o trabalho que é você fazer aquele movimento e sustentar o peso de outra pessoa e essa pessoa conseguir ficar equilibrada para não desequilibrar quem está regando ela, você jamais falaria tanta besteira. Pronto, encerrou toda a discussão. Aham. Até porque a questão ali não é o movimento erótico, é o movimento artístico. Artista não tinha nada de erotismo. Quer Mas dizer, o aí, aquela erotismo está coisa na do cabeça, tá é na o cabeça. olhar de quem está, né? Então, está ali colocando coisas que não tem ali. Porque, imagine, você sustentar o peso de alguém num movimento e a pessoa está num equilíbrio para ali, e o povo viajando, ou seja, projetando seus problemas psíquicos em cima dos dois, né? É mesmo. Isso é muito interessante, né? Uma projeção. Na verdade, não são eles, é você, né? Não é o que Exatamente. eles estão fazendo, é o que você acha que eles estão fazendo. Eles só estão fazendo arte. Não há excitação ali, não é erotismo ali, ali é um movimento apenas, E o né? pior de tudo é se você disser assim, né, de uma forma bem psicanalítica, é o que você gostaria de fazer estando no lugar deles. É como você sentiria se estivesse ali, o que E seria a como sua você não pode, prioridade. projeta no mundo. Sério, massa, né? Aí a gente já está no outro campo, viu, gente? Desconsidere, vamos lá. Instalação artística. É porque, gente, veja só, cada um de nós e vocês, cada um de vocês são eus, muitos eus. Cada um de vocês tem uma série de eus. A tentativa é que aqui estejam dois professores, e nós somos. Mas na medida em que você entra em determinados campos, vem a Paula mulher, o Ronaldo homem. Mas vem o lado sensível de um Ronaldo, que pode ser um lado bastante feminino. Um outro lado de Paula que pode estar ligado a um lado masculino. Vem além do professor Ronaldo, psicanalista. Vem além da Paula, professora, a terapeuta. Vem duas pessoas que se conhecem. É só para vocês entenderem porque que às vezes a gente escamba para pontos que a gente acha importante e outros que, nesse momento, não vale a pena aprofundar, né? Mas é importante que vocês fiquem atentos às leituras que vocês fazem das coisas. Porque as leituras que nós fazemos falam muito mais de nós do que das coisas, tá? Hoje foi muito bom, porque revisão abre para tanta coisa, né? Eu falando de patrimônio e dizendo para os meninos o seguinte: o que é patrimônio? Eu vou dizer o que é patrimônio para vocês. Patrimônio é uma ligação afetiva que você tem com o seu passado, porque ele demarca a sua identidade. Por exemplo, vocês estão com uma camisa que vocês fizeram da turma, ok? Ok. Essa camisa fala de vocês? Fala. Guarde
Guardem essas camisas e peguem essas camisas daqui a 30 anos. Vocês vão ter lembranças quanto a isso? Aí, claro, Ana, mas se seu filho tiver 7, 8 anos e vir vocês, né? Com essa camisa na frente, com o olho cheio de lágrima, ele não vai entender nada e vai perguntar, mãe, por que você está chorando com essa camisa? E por mais que você tente explicar, ele só vai entender se você prepará-lo para esse entendimento afetivo. É isso que é patrimônio. Então, quando a gente vê uma coisa, ela só vai ter sentido se você tiver sido preparado de alguma forma para isso fazer sentido. A sociedade, às vezes, vê tudo ou muita coisa pelo viés erótico. Se ela vir tudo pelo viés erótico, até onde não houver viés erótico, ela vai trazer, né? Aí só deitando no divã. Deitando não, primeiro é bom sentar numa poltrona. Vamos lá. Instalação. Instalação, gente, é uma forma de você produzir arte dentro de um pequeno espaço que você monta e você desmonta. E neste espaço, o espectador é convidado a entrar. Como é uma instalação, ela pode ser montada aqui, ali, acolá, e os propósitos são definidos ou não pelo artista. Por que ou não? Porque o artista pode montar um espaço sem nenhum propósito, a não ser observar a reação do público. E a depender da instalação, ela vai mudando a manifestação. Por exemplo, foi feita uma instalação com 1.116 fotos, é um espaço fechado, como se fosse um corredor. 1.116 fotos de pessoas que morreram no Holocausto, vítimas do Holocausto. Ora, um espectador que entra e sabe que você tem 1.116 fotos de vítimas do Holocausto, já tem uma percepção aí que a gente desconfia que aconteça. É diferente de eu colocar uma instalação com 1.116 fotos de pessoas que acertaram na loteria esportiva, ou que passaram em primeiro lugar nos vestibulares do Brasil mais concorridos. Entendem isso? Já não é a foto, já não é, é a circunstância. Aí você tem, não é, uma instalação, e aí tem uma relação forte com a land art, a depender do que você traga de natureza, porque assim, viu, galera? Presta atenção nisso, é importante. Deixa eu ser bem clara. As linguagens podem se misturar. Eu posso ter, por exemplo, uma instalação que seja feita na natureza. Então, ela é instalação artística e é land art. Eu posso ter uma instalação com som, aí ela é instalação e é sound art. Eu posso ter uma instalação com vídeo, aí é uma instalação com vídeo art. Eu posso ter uma instalação com performance, é instalação com performance. Tá? Então, essas coisas se misturam. Aí você tem, no final, você pode ter site, como essa é um site específico, criado para lugares pré-determinados que dialogam com o ambiente ao redor. Aí você tem a land art, misturado. Então, você primeiro precisa entender as coisas separadas para depois juntar. Tá? Alguma coisa, Ronald? É um detalhe que a foto não possibilita, porque os quadros, como eles estão numa moldura de vidro, e aí traz um reflexo, não é? Não dá para perceber uma coisa que tem nessa sala aí, que cada quadro tem imagens próprias, como se fossem pinturas, fotografias, só que elas estão dentro desse tom vermelho. Se olhar com cuidado, você vai perceber, tem coisas aí. Só que como eles estão na moldura de vidro, você percebe muito aqui, ó, as duas da ponta, né? Você tem ali porque são quadros, pinturas. Os outros que estão numa moldura de vidro, você não percebe por causa do reflexo do vidro. Mas todos esses quadros são quadros, só que no tom vermelho, né?
Então é Sim. interessante porque assim, que às vezes as pessoas olham e dizem, mas por que os quadros não têm nada aparente? Não, eles têm, mas eles estão todos em vermelho, porque é justamente esse tipo de diálogo que o autor queria, o artista queria. E é massa, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma experiência negativa com o vermelho vai se sentir muito mal aí dentro. Uhum. Eu, por Aí já. exemplo, eu fico de boa com os móveis, mas os quadros me incomodam. Aham. Quadros vermelhos na parede me incomodam. Que interessante, né? E como tem muito detalhe, muito. É porque a gente está do lado de fora, mas quando você entra aí, nossa, gente, as instalações são impactantes. Elas batem e ecoam, Sim. ecoam. De alguma forma, é fogo. Instalação não tem, você não passa incólume. Não, e tem um Não passa. problema da instalação que ela perdura na sua memória. Você sai e leva, né? É, não Você esquece sai fácil. dela e aí é a perduração pior, que é que tá aqui, ó. Você deita e fecha o olho. Eu lembro, Ronald, quando eu era mais jovem, tinha mais tempo, tinha uma galera do jogo de buraco, né? Que ficava horas, às vezes virava a noite. Quando eu deitava, eu via as cartas todas na minha cabeça. Quando é dominó, você vê as bolinhas pretas das pedras. Imagine você levar isso aí na sua cabeça. Você fez de ver a instalação inteira. Rapaz, é um negócio sensacional. Essa máquina humana, né? É fantástico. Ela é É eu igual sou qualquer fã. jogo de, por exemplo, jogo de tabuleiro, porque tem o tabuleiro naquele formato xadrez, branco, preto. Sim, sim. Aí você fica muitas horas ali, depois você dorme, sente as jogadas, é impressionante. É. E nosso cérebro, ele absorve muito aquilo que nos impacta, né? Que nos impressiona. Por exemplo, eu vi a foto, né, a imagem da roupa da Marília Mendonça quando ela morreu naquele acidente. E era Uhum. uma coisa meio xadrez. Toda vez que eu vejo um tabuleiro de xadrez, eu lembro da roupa e do acidente de Marília Mendonça. É impressionante. Ela estava com uma roupa toda em preto e branco, né? Uhum. E assim, é uma coisa que simplesmente meu cérebro, sem minha autorização, porque ele não precisa, porque minha autorização depende dele, fez uma associação e pronto, acabou. Aquele que poderia lhe autorizar, não lhe autorizou. Pois é, me desautorizou, entendeu? E pronto. Gente, estão aí os principais nomes. Volto a repetir, a gente sempre fala isso. Não se preocupe necessariamente com gravar nomes. Claro que quando você acessa artes, é natural que você assimile com a arte aqueles que são os mais importantes, né? Aí a Lígia Clark, por exemplo, o Hélio Oiticica, né? São muito, muito prova de Enem. Muita, muita, muito, muito. Mas também nós temos as instalações, são os espaços das Lígias, né? Só não bote Lígia Fagundes Telles aí, pelo amor de Deus, gente, senão. Mas o Cildo Meirelles também. Olha a estrutura aí dessa instalação, gente, ó. Imagina você entrar nisso aí. É diferente de ver daqui, tá? No Museu do Inhotim, você vê várias instalações. Você entra, você faz parte, E a né? primeira Fica, provocação está no piso, né? Que a gente não presta muita atenção onde a gente pisa. Nesse caso, a gente precisa prestar. é. Você imagine, por exemplo, pisar aí sem sapatos, né? A depender desse material, é uma sensação única, gente. É. Porque pisar, por exemplo, em pedrinhas, essas pedrinhas parecendo brita, é diferente de pisar, por exemplo, em bolinhas que pareçam gelatina, tem gente que não vai aguentar, vai pisar que, nossa, tem gente que sensação maravilhosa. Você quer ver uma experiência muito interessante? No Mosteiro, vários lugares é com o piso, né? Os lugares, a parte de fora. Então, a arquitetura colonial tem muito daquela chamada pedra portuguesa, né? Sim, Então faz aquele mosaico no chão. Quando o chão está pronto, tudo arrumadinho, você pisa aquilo ali descalço, é uma maravilha. Só que quando aquelas pedras estão fora, se você botar no chão aquelas pedras e você for pisar, a sensação é que seu pé está todo se cortando, porque elas são todas mal feitas.
Elas Sim, ficam sim, organizadas ali, mas elas são todas de jeitos diferentes, né? sim. É impressionante Interessante. como pisar na mesma pedra, dependendo da organização que ela está, causa sensações totalmente opostas. Minha mãe tinha uma sensação, assim, tinha uma expressão, pisar em falso, né? Sim, É o mesmo lugar, mas o modo como você pisa determina muito a sensação que você vai ter, né? você Eu falou um gosto negócio. muito. Tem É, isso. outro dia a gente comprou aquela caixa de ovos, né? E aí eu fui pisar para aquela massagem dos pés. Sim, Velho, eu dei uma pisada errada. Doeu na minha cabeça. Eu falei, rapaz, olha aí as técnicas orientais, né? Como está todo interligado e tudo tá conectado aqui, ó. Cada tendãozinho, cada. Aí eu falei, nossa, aí você me trouxe isso agora, eu lembrei, né? A maneira como você pisa, né? O Chico César diz, eu sei como pisar no coração de uma mulher. E ele diz, para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço. E ele fala de coturno, ele muda, e aí não é o pisar, o sapato determina o modo como você está pisando. O cara é genial. Mas você ia dizer alguma coisa, Ronald. não, eu lembrei, você falando negócio de pisar, de não sei o quê, falando de pedra. Eu lembrei de uma expressão que eu escutava muito quando era menino. O pessoal mais velho dizia assim: Ah, você está bem, seus olhos estão quebrados. Que Ah, é expressão, mesmo. expressão maravilhosa, né? Seus olhos estão É, quebrados. é mesmo. E uma outra expressão muito boa sobre pisar é pisar em ovos, né? Sim, Ele está pisando em ovos. imagina. Ó, vamos lá. Então, a performance é a linguagem híbrida, porque pode ser qualquer manifestação, né? Você pode ser performático no teatro, na música, nas artes visuais. Nossa, os caras que fazem aquelas performances que ficam congelados, né? Horas ali. Aí você olha, esse cara é cara ou é estátua? Aí ele pisca para você, você tem vontade de sair correndo. O corpo é o suporte e o artista convida o público para a interação, para a interação, né? É uma participação. Pode ser em qualquer lugar, na rua, na chuva ou na fazenda, ou numa casinha de Uma sapê. casinha de sapê. Muito bem. Surge na metade do século XX, porque a gente está falando de contemporaneidade, e vem muito desses desdobramentos. A gente estava falando no primeiro ano da pop art, da arte conceitual, e a arte conceitual traz muito isso, que é arte, para que serve? Então, eu fico imaginando, viu, Ronald, se a gente convidasse o Leonardo da Vinci para assistir uma arte performática, né? Você está vendo aqui no seu lado direito uma performance, não é, com um artista que é um portador de necessidade especial, um PNE, e ele não tem ali como é que eu posso dizer isso? É tão cuidadoso isso das linguagens, né? Ele tem uma necessidade especial na parte inferior, as pernas dele estão atrofiadas, né? Você vê que há um desenvolvimento bem grande aqui do peitoral, né? Pela própria adaptação necessária, e é a partir daí que ele faz um trabalho performático. Muitas vezes, a performance tem a ver com um dadaísmo, com esse distanciamento do que a gente considera que é a lógica. Eu tenho questionado tanto, Ronald, esse negócio de lógica, sabe? E depois que eu comecei a trabalhar Alice no País das Maravilhas, eu fui me perguntando. Você, olha, tem uma coisa, né, porque tem um livro do Deleuze que fala de várias coisas, mas a questão fundamental é discutir Alice, que se chama domínio dos sentidos. É muito interessante porque o autor, né, ele era um matemático, ele era um lógico. Sim, sim. E ele vai trabalhar fazer toda essa brincadeira. A De lógica do enigma, sentido, inclusive, eu né? disse errado, a lógica do sentido do Gilles Deleuze. A lógica do sentido é muito interessante, porque ele mostra justamente que a lógica dos sentidos do livro foge a uma lógica que vai trabalhar os sentidos. Sim, que é o que hoje os alunos têm muita dificuldade de compreender, porque eles não estão ligados aos sentidos.
às vezes se prende muito à visão, por exemplo. A visão hoje é muito apelativa, né? Eu acredito no que eu vejo. Nunca fomos tão são tomescos. Preciso, a gente hoje tem que convencer não, mas abrir a visão, porque é para a ideia de que é preciso crer para ver e não ver para crer, né? E eu acho que a Alice tem muito isso. Você precisa acreditar. O impossível só é impossível se você não acreditar que é possível, né? E as falas no livro são muito potentes, né? É, Então, Fluxus é o primeiro grupo performático que surge na Alemanha, e aqui no Brasil a gente tem esse cabra aqui chamado Flávio Carvalho, que já apareceu muitas vezes nas provas, e tem uma performance dele que ele sai vestido com uma blusa assim, bem cheia de babados, e uma saia, né? Como uma forma de questionamento, e ao mesmo tempo de ruptura, e ao mesmo tempo de reflexão, e ao mesmo tempo de subversão, e é tudo ao mesmo tempo. E o Grupo Rex, de 1967. Então, esse cara aqui vale a pena a gente ficar atento, porque ele já apareceu em prova de Enem algumas vezes. Tudo bem? Ronald, algo? não, não. Você estava falando Você... dessa questão da lógica dos sentidos, é muito interessante quando você trabalha essa tentativa de fugir de uma percepção comum, né? Sim, Então, esse tipo de arte, ele tenta muito mexer com isso, né? Você sair daquele olhar sensorial comum, de você olhar e saber assim, dizer, eu estou vendo uma porta, eu estou vendo uma janela, eu estou vendo um copo. Então, o que é que você está vendo? É muito isso, sabe? é massa, porque assim, inclusive assim, o que é essa toca de coelho, né? Que viagem é É, essa de cair na toca? Você precisa da toca para cair na toca? E do que você precisa? Porque assim, o tempo todo ali você está no mesmo lugar. Ela está no mesmo lugar, né? Mas no mesmo lugar a gente nunca está, porque a Terra está em movimento. Então, por mais que a gente pense que está aqui sentado, a gente não está no mesmo lugar, porque todo espaço é um novo espaço e um novo tempo. E a toca? Qual é a toca em que a gente está hoje? A toca que a gente está hoje é dando aula aqui. E não, Matrix bebe em Alice, né? Matrix bebe em Alice. não, e o Cortella, tem uma fala dele que é muito interessante, ele diz assim, A Alice no País das Maravilhas é um livro de ponta a ponta filosófico. É, exatamente. Bom, vamos lá. Arte efêmera. Ó, gente, do seu lado direito tem uma obra tá aí, que é de uma artista brasileira chamada Nelly Azevedo. Essas estatuetas são de gelo. E ela está fazendo aí referência à Primeira Guerra Mundial. E é sensacional. Eu sou fã das novas linguagens. Não que eu não goste das linguagens tradicionais, tá bom? Tudo em seu lugar. Mas eu fico imaginando uma exposição dessas em praça pública, numa escadaria. No momento que você vai, as estatuetas estão normais, com cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. Quando você volta, tem estátua sem perna, tem outra que a cabeça está caindo, tem outra que o braço está afinando, quase caindo. Isso é de uma reflexão sobre a passagem do tempo, e sobre as guerras, e sobre o que é agora, que já não é daqui a pouco. Lá vem Alice. Sobre o que pode ser e que não é, sobre o que é e poderia não ser. Muito, gente. É a arte em movimento e do momento. Porque para você fazer uma arte efêmera, você precisa entender que tudo é orgânico. Isso é Heráclito. Só existe uma coisa permanente, que é a inconstância, né? Então, É, assim, o que é agora, Ronald, nunca foi. Porque o que o Ronald é agora, a posição que ele ocupa aqui agora, nunca foi antes a mesma. É lindo isso. E ela realmente. Aí o menino me perguntou o seguinte uma vez: se uma pessoa podia comprar uma estatueta dessa? Pode, poder que você pode tudo. Agora, ou você vai mantê-la numa câmara frigorífica, num freezer,
ou você vai ficar olhando para ela e pensar a vida enquanto ela se derrete. Todos esses produtos podem ser fantásticos em nível de reflexão. Porque tem uma leitura fantástica aí. Você vai comprar a estátua de gelo e vai mantê-la na câmara frigorífica. Para você sustentar a vida na permanência, só se você se mantiver congelado. Se não, amigo, derrete, viu? E isso é metáfora. Surge na década de 50, depois vocês dizem que arte não é filosofia, né, professor? É produzida para É durar complicado um porque tempo. a galera, Ah, né, por exemplo, no Alice das País das Maravilhas, né, é muito interessante que o autor é um matemático, né, e está fazendo uma arte belíssima, e a gastando matemática na nasce filosofia, onde? Onde é que a matemática nasce, né, professor? gastando ali na filosofia. Então, é que a gente tem uma fragmentação, né, que é bem complicadinha para a gente estudar. É. Fica parecendo que cada coisa vive totalmente isolada e aí a Como o gente perde muito corpo, uma né? visão holística, né? É, a gente perde muito hoje do que a medicina faz com o corpo, né? Muito. E o que a educação faz com o conhecimento. Eu me questiono por que que a biologia está separada da geografia, inclusive oficialmente, né? Como é que você pode separar a biologia da geografia, a biologia da história, a E filosofia da filosofia, matemática? É, a filosofia da matemática. Porque a gente ainda senta e discute arte com filosofia, discute filosofia com arte, seja em aula, seja fora dela. E quem não faz, problema, mas a gente ainda faz. E como pensar que a maior parte dos matemáticos não pensam a filosofia hoje? Mas o menino decora que Pitágoras tem falas potentes e bota na redação sem nunca ter lido Pitágoras, porque ele só ouviu falar na cabeça dele de Pitágoras a partir de. Aqui é Pitágoras, menino. Os quadrados, a soma dos quadrados dos catetos equivale. Aí, quando você vai para a filosofia, diz assim: explica isso aí para mim, por favor. O que significa que a soma dos quadrados dos catetos equivale ao quadrado da hipotenusa? Quantos por cento conseguem fazer isso? porra, Bom, o objetivo é o processo de criação e não a obra final, né? Até porque a obra final vai durar pouco. Há uma valorização da experiência e da atuação com o público e do público, há uma interação, a reação, é a mesma coisa do PISAD que a gente falou. E aí, gente, normalmente isso aí é para espaços abertos, e você pode ter a efemeridade dialogando com outras artes. Por exemplo, em Copacabana e também em Recife, além. Aqui em Salvador a gente vê muito pouco, eu nunca vi, tá? Mas já vi muito em João Pessoa também. Tem uns caras que fazem castelos de areia sensacionais. Ainda parece um feudo. E é lindo. E aquilo é arte efêmera. Chove, acabou. O vento bate, aí acabou. vem o vento bate, Ah, a onda vem, acabou. Aquilo é arte efêmera. E são lindas. E no outro dia eles estão lá fazendo tudo de novo. Porque é de hoje, não sai para amanhã. É lindo aqui. Gente, é lindo demais. É muito talento. Se você me dá um balde de areia e mandar eu fazer um castelo, vai continuar um balde de areia. Só que espalhado. Você sabe fazer castelo de eu areia? consigo fazer uma escultura. Uma escultura? Muito bem. Eu tenho um amigo artista, gente. Agora você não sabe qual é a escultura que ele vai fazer. Mas vamos lá. Arte Porra, de rua, grafite. Tem grafite efêmero, mas tem grafite permanente também. Ou duradouro. Permanente, não, né? Porque galera, a só um prefeitura. detalhe aqui.
né? Ah, Porque as pessoas usam muito a expressão grafite, né? Aqui na boa parte do Nordeste, o grafite como a lapiseira, né? uhum. O grafite vem daquele, justamente aquilo que bota na lapiseira que risca. E justamente por riscar qualquer coisa que veio essa ideia. Riscar uma parede, etc. Só que é feito com, como é que chama? Spray, né, Spray, Conan? sim. E sofre muito preconceito, porque até as pessoas costumam confundir com pichação, né, Ronald? Uhum. Que é algo assim. Gente, Que é essa uma outra imagem. Ah, linguagem, né? Mas que termina não respeitando alguns espaços de alguns monumentos artísticos também. Então é outro problema. é, mas é aquilo que a gente estava falando lá no primeiro slide, né? Uhum, Que as pessoas terminam projetando o que é delas em tudo à volta. Se elas não uhum, tiverem muito cuidado, elas passam o dia todo no lugar do julgamento do juiz, uhum, sabe? E ela não entende que não é o outro, não é o que ela está vendo, é o que ela está vendo. Não é o que ela está vendo do outro, é o que ela está vendo dela. E ela continua falando do outro, sem entender que é ela. Sempre somos nós, né? Nunca é o outro. desejando e tendo Reprimindo. Isso. reprimindo. É. É. Sol de arte, essa imagem à sua direita aí é uma instalação. Olha aí de novo, instalação, só que com som. Aí tem um grupo, que é o Shelpa, é um grupo brasileiro, eles montam instalações com arte sonora, que é o sound art. Com um mecanismo aí de ventilação, eles fazem música a partir da vibração desses sacos. Isso aí é saco, tá? É impressionante isso. Como gera, tudo gera música, né, gente? Se a gente começar aqui a mexer no papel, eu posso fazer arte aqui. É papel. A gente até brincava antigamente, né, Ronald? Pegava um papel ofício com a caneta, fazia uma espécie de rodinha, botava e ficava como uma máquina datilográfica. Os meninos não vão saber o que é isso, mas o papel em contato com a mesa ficava tac, tac, tac. Aí, ó. Os sambistas brasileiros fazem samba com prato, com tampa, com caneca de alumínio. Aí minha mãe não chamava caneca de alumínio, ela chamava caneca de esmalte. Esmalte, é. É, esmaltada. E ela se zangava quando a gente pegava a caneca e batia assim, em algum lugar e tirava o tampo do esmalte, né? Então, a arte sonora é uma arte que resulta das novas explorações no campo das artes visuais e sonoras. Os artistas fazem experimentos sinestésicos. Experimentos sinestésicos. O que é sinestesia? A mistura de sensações. Você percebeu que tem um colorido aí? O colorido vai gerar um som. Impressionante que, a depender do plástico e da cor, o som é diferente. Às vezes você tem o mesmo plástico em uma cor diferente, sai um som diferente, porque cor é frequência também. É massa isso, né? Porque às vezes a sacola de plástico é branca, tem um som. Se for vermelho, é outro som. Agora precisa. Hã? Desculpa, Paulinha. Tem uma artista japonesa que ela toca geralmente com orquestra sinfônica e ela tira vários sons da água. É show de É um bola. tipo um aquáriozão assim, aí ela tem um monte de tubo, um monte de coisa, aí ela vai batendo, não sei o que, é fantástico. Eu descobri um dia desse aqui no YouTube. A coisa mais linda. É. Tem também um experimento que é com luzes, né? Com Uhum. velas. O som com as velas. Mas som é fantástico. Se a gente pegar, por exemplo, aquelas experiências dos tibetanos, né? Que negócio sensacional, gente. É. E mexe, você fica exposto àquele som, acontecem reações das mais diversas que você sente no corpo e na alma. Não é uma coisa só do físico, né? Então, no Brasil, não teve grande repercussão, né? E hoje o grande sucesso é aqui, ó, Video Arte. Antigamente, esse jogo de edição de vídeo
Era através de videocassete, né? De edição que levavam dias. Hoje, todo mundo aí que tem um contato com vídeo sabe fazer edição, corta, junta, gruda. Os meninos fazem muito isso em trabalho de escola, né? Você pega um fragmento de um filme, bota um colega no filme, corta, bota, tira o som, aí é o Tom Cruise falando, mas é a voz do seu colega. Isso tudo é edição de vídeo, eles chamam de videoarte, arte de vídeo. Surge na década de 60. A década de 60, gente, foi um momento em que o videocassete explodiu. Só que ele não era popular, porque era caro. Aliás, meu primeiro videocassete, viu, Ronald? Eu comprei no consórcio. Consórcio de videocassete, o som 3 em 1. Era o som que era fita cassete, Vinil, disco de gravador vinil e o rádio. e a M/FM, exato. Pegar FM era um presente. O videocassete proporcionava isso, né? Essa possibilidade de você gravar os eventos e a fita de vídeo vinha, e aí o editor de vídeo, que era uma pessoa especial, diferente, viu? Era uma profissão, porque hoje, se você estudar um pouquinho de tecnologia, você vira editor de vídeo, né? Você faz essas montagens. Tem muito menino de 12, 13 anos que é expert. Pega ali, pega aqui. Inclusive, isso é um perigo danado, porque editar vídeo é um risco. Lida com vida de pessoas também, né? Você faz recorte, monta, você está mudando a realidade inteira, né? Então, videoarte defende o conceito da arte-vida. O vídeo é não processado, não editado, mas, assim, se mexe com ele. Não é uma edição, mas é um trabalho artístico que depois virou videoinstalação e videoperformance. Eu nunca vi essa cobrança do Enem, mas é importante a gente saber que existe. Se popularizou na década de 80, porque aí é uma popularização do videocassete. Nas lojas tinham muitas, né? Quando a loja vendia videocassete, elas colocavam essas projeções, e no ano de 1909, nos anos, na década de 90, isso cresce ainda mais, porque são os anos dourados dos vídeos, né? Aí vem a Band Art, que trabalha muito, também nunca vi essa cobrança nesse sentido. É o corpo, mas é o corpo com uma estrutura que rompe radicalmente a tradição. Então, você pinta o corpo, por exemplo, com piche, ou você mutila o corpo, você faz uma tatuagem. Tem um cara que é tatuado no filme, na série Os Vikings. Você tem muita coisa que hoje seria body art. Os caras tatuam da cabeça a todas as partes do corpo. O couro cabeludo é tatuado, o rosto, porque são representações simbólicas, viu, gente? Tatuagem não é eu tatuo porque eu tatuo, tá? A tatuagem tem uma representação, é uma incorporação de algo, é uma integração. Cuidado com o que vocês tatuam, porque tem gente que tatua por modismo e está integrando algo. Então, surge nos Estados Unidos, na Europa, nos meados da década de 60, tem uma relação com a performance, óbvio, olha a imagem que está aí. É uma mistura de dadaísmo e surrealismo também, porque você sai dessa convenção, rompe com uma tradição, o artista normalmente está nu, então aí mais uma vez rompe, né? É comum na tatuagem o uso das maquiagens, e no Brasil o Antônio Manuel também não é um tipo de arte que teve uma projeção. E aí a gente vem para o grande final, que é a land art, que é a arte da natureza. Olha aqui, eu trabalho na natureza, no ambiente, usando elementos da natureza, do meio ambiente. E tem uma coisa que é muito importante na land art, que é um convite. Eu convido o espectador a interagir com a natureza. Inclusive, tem exposições em que os espectadores são convidados a não utilizar celular para tirar foto daquilo, para realmente se distanciar. Então, você tem nos espaços, né? Nos desertos, nas montanhas, nos lagos, nos rios, e é a visão bem minimalista, né? Porque Sim. você usa. O que é esse minimalismo? É usar o mínimo possível.
de matéria-prima. Então, se eu uso a natureza, eu uso os elementos da natureza, eu, inclusive, critico essa arte comercial, né? Eu faço para vender, eu faço para que as pessoas adquiram. Eu acho que a land art vem muito de encontro a essa visão da pop art. Diga, Ronald, você ia falar alguma coisa. Não, é que o pessoal, antigamente, de uma forma bem. Caiu muito isso. Mas as pessoas faziam muito aquelas casas para criança na árvore, né? Então, Sim. tinha um momento que a galera fazia aquela coisa muito simples, mas tinha gente que fazia com esmero, ficava uma coisa bem bonita, né? Que às vezes era feita com as próprias coisas da árvore e de um jeito que não agredia aquela árvore. Era muito interessante, né? Uhum. Então, você tinha Legal. muito isso no interior, aquelas gangorras, aquela coisa toda. Brinquedos que eram feitos ali na natureza, né? Para a galera se divertir. Hoje não se tem isso, né? Há umas 2 semanas eu fui a um bar, um restaurante lá na Barra. Interessante. Eu esqueci o nome. Ele tem 3 buracos assim no restaurante, que você vê o mar. Na verdade, não é um restaurante que vende, é um buraco. As pessoas vão para sentar e ver aquele buraco, que é muito bonito. E aí tem uma árvore na frente que tinha uma casa, e eu perguntei a um dos garçons, que negócio é aquele ali? Não, é porque tinha um cara que morava ali na casa da árvore. Ele trabalhou muito tempo na pousada aqui, e aí teve que ser da pousada e fez uma casa e morava na árvore. Eu lembrei disso, porque tá lá os resíduos, os resquícios, né? Mas aí ele teve que sair da árvore, teve uma ação judicial e tal. Mas realmente era uma lã de arte. Ele morava na árvore. Ele dormia na árvore, ele se trocava na Interessante. árvore. É Interessante. interessantíssimo, né? Porque ele morava na cidade, mas ele morava na árvore. E ele acordava todo dia com o mar na frente da Barra. Na Barra, eu esqueci o nome do lugar. Mas é bem interessante porque você come olhando a imensidão do mar. É uma coisa bem, bem bonita. Quer dizer, agora a gente paga para ver a natureza, né? Então, há uma valorização do meio ambiente, uma crítica à arte social, e está aí o Smithson, que é um dos grandes nomes, né, porque é o precursor, inclusive, dessa land art. E aí a street art, né, que é a arte de rua, que está dentro desse movimento que é o hip hop. O grafite se expandiu muito a partir do hip hop. O Brasil tem grandes nomes, estão aí embaixo, ó, o Eduardo Cobra, os Gêmeos. Salvador tem, inclusive, né? Lá no Shopping Barra tem uma irmã Dulce, que foi feita em grafite. Surge na década de 70, que é o ponto alto aí desse movimento hip hop. Os temas são diversos. Em São Paulo, é muito forte, embora a prefeitura tenha pintado muito, né, os grafites paulistanos, eu estou falando de São Paulo capital, e no material de vocês fala inicialmente marginalizada. Eu não digo inicialmente, porque eu acho que ela é marginalizada até hoje, a ponto de as pessoas chamarem grafite de pichação. Ronald, eu fui uma vez a um evento, e nesse evento levaram 2 grafiteiros. Rapaz, que negócio sensacional, viu? A parede branca eles foram fazendo. Eu nem entrei no evento, eu fiquei ali. É maravilhoso. E é a mão livre, só com spray. Uhum. Se aquilo não é talento, eu não sei o que é. Tá? Lembrando aqui que foi em 90 que o governo brasileiro descriminalizou a arte de rua. Ou seja, né? Foi criminalizado. Então, eu Sim. acho que uma cidade colorida é uma coisa tão bonita, né? Não precisa no exagero, mas o espaço urbano, viu, galera, é o espaço da população. É preciso, e o espaço urbano está sofrendo um processo de desertificação, por causa da violência, por causa de uma série de fatores, inclusive da construção de tantos E grandes aí, prédios e empresas. e aí a pergunta, as ruas ficaram desertas por causa da violência ou a violência apareceu porque As as ruas ruas estão. ficaram desertas? Eu não sei, mas eu só sei que no dia do Enem, que as pessoas ficam tão temedoras,
de alguns colégios. Ah, porque parece. Tem uma coisa assim que a impressão que eu tenho é que o menino às vezes nem conhece a escola, porque fica no bairro tal, a impressão que ele tem é que ele vai estar fazendo a prova, vai entrar um monte de traficante lá e vai matar todo mundo, sabe? É impressionante, Ronald, como no dia do Enem a cidade fica viva. É, Impressionante. Tem movimento. E acreditem, o movimento, a depender de como ele seja feito, ele assusta a violência, ele afasta a violência, né? E a cidade fica muito viva. Eu lembro que quando o Vini fez uma vez, aliás, não foi Vini, não, foi meu sobrinho. O Enem, ele fez longe, lá em Cajazeiras, e foi eu quem fui levar. Como eu não sabia voltar aí de novo, eu esperei lá, eu fiquei a tarde toda lá. É impressionante a vida que os bairros populares têm quando tem movimento, sim. né? E aqui mesmo, nesses bairros mais centrais, né? Você não Eu pode morava falar no porque o Rio Jardim Vermelho, Brotas, eu entrava e saía, chegava, trabalhei com evento, chegava 2, 3 horas da manhã e estava pois movimentado. é porque Tinha hoje sempre você a já não. lanchonete aberta. Tudo. Ali na Piedade, por exemplo, parece que a Piedade é 24 horas, o Rio Vermelho é 24 horas, né? Pois é, professor, estamos fechando então o capítulo 18, Jesuí, e vamos. 18, vocês finimos Namu, e a gente volta na semana que vem com o capítulo 19, e aí estaremos começando a terminar. Semana que vem, Não, semana que vem mas pra gente, não. é na outra, tá? Porque semana que vem a gente grava nas quintas, a quinta é feriado, a gente na semana seguinte, porque tem tempo aí ainda, estamos em outubro, novembro, só semana que vem, e aí há 2 capítulos de um grande final, tá bom? Então, boas aulas para vocês, assistam, curtam, brinquem, dêem risada e aprendam, e a gente se vê semana que vem. Professor, um beijo, viu? Se cuide.